Menos de 2 horas foi o tempo que durou os ingressos disponíveis para a partida entre Remo e Chapecoense, que será realizada nesse domingo às 6h30 da noite lá no Bainão. A procura foi muito grande e em menos de 2 horas as entradas se esgotaram. O que o atacante do Clube do Remo falou a respeito desse jogo, João Pedro? A gente vai trazer a palavra dele aqui para você no canal RS Live Esportes. E as obras no centro de treinamento do Clube do Remo voltaram. Vamos falar detalhes a respeito disso, mas antes eu peço para você aquele bom e velho apoio de sempre. Que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso ajuda muito a gente a continuar crescendo cada vez mais. Bora falar então dessa procura incrível, né, dos ingressos para a partida contra a Chapecoense. A torcida azulina esgotou em menos de 2 horas os ingressos tanto do setor de arquibancada da Almirante como também do setor de arquibancada da 25. Né? Menos de 2 horas, foi muito rápido. Quem garantiu a sua entrada garantiu e quem não garantiu vai ter que acompanhar o jogo em outros locais. Né? O Remo disponibilizou aí as entradas no valor de R$100, um valor alto, né, claro, e não deu para quem quis, né? Em menos de 2 horas os ingressos se esgotaram. Isso mostra como que tá a expectativa do torcedor azulino, do torcedor do Clube do Remo para esse jogo contra a Chapecoense. A expectativa realmente é muito alta, ainda mais depois da vitória da Chape ontem sobre o Operário por 2-0. Essa vitória coloca a Chapecoense agora na vice-liderança e deixa o Remo na terceira posição. As duas equipes têm 57 pontos, só que nos critérios de desempate a Chape está à frente. Isso porque a Chape tem 2 vitórias a mais em relação ao Clube do Remo. Então, esse jogo contra a Chapecoense virou agora uma questão aí de necessidade para o Leão conquistar os 3 pontos. Não é somente um jogo direto contra o adversário, que está ali na tabela também com o mesmo número de pontos. Virou uma final de campeonato antecipada. Então esse jogo contra a Chape vai ditar, na minha opinião, quem vai subir para a Série A. Né? Não que as duas equipes não consigam um acesso, né? Mas quem vencer vai ficar com, não é com um pé não, mas um pé e meio na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então esse jogo contra a Chape virou agora um jogo extremamente importante e de uma necessidade extrema do Remo conquistar aí a vitória. Sem esquecer dos bastidores, Clube do Remo. Eu falei no vídeo anterior a respeito dos bastidores. Os bastidores vão estar agitados. Tem que ficar alerta, tem que ficar de olho, porque os bastidores também vão ganhar partidas, vão definir resultados. E sobre essa preparação, sobre essa expectativa, claro, do jogo contra a Chapecoense, o atacante João Pedro, o autor do terceiro gol da vitória azulina sobre o Cuiabá, ele falou sobre essa expectativa e sobre a preparação do Leão para esse jogo contra a Chape. Vamos acompanhar. Não, o grupo todo tem os pés bem assentos no chão. Claro que temos noção do que se passa à volta, mas o mais importante é o acesso. Esse é o principal objetivo, esse é o objetivo que queremos mais, que trabalhamos todos os dias, e no final do campeonato, se for possível o título, claro que vem bem-vindo, é sempre um título. Não, eu tento sempre caprichar, claro que nem sempre as coisas acontecem. Eu, como lhe tinha dito, o trabalho estava a ser bem feito, eu estava tranquilo. O Mr. Guto também sempre me transmitiu confiança, nunca me exigiu golos, até porque ele estava super satisfeito com o que eu tinha vindo a fazer. Foi uma opção técnica, eu respeito, vou continuar a trabalhar para voltar a ter oportunidade, e quem está lá está a fazer um bom trabalho, todos os jogadores estão a fazer um bom trabalho, todos os jogadores estão, sempre que estão dentro do campo, jogam bem, dão tudo, e isso é o mais importante, o importante é a equipa. E agora você acompanha imagens do centro de treinamento do Clube do Remo, isso porque o Leão Azul voltou a fazer ali as suas intervenções. O que está sendo feito agora lá? Eu me informei junto com meu amigo Machado, do perfil Mundo Azulino, inclusive dar o crédito aqui à informação de que o Remo vai demolir algumas estruturas, algumas edificações que existem ali dentro, e vai começar a ampliar ali, né, a implementar, melhor dizendo, todo aquele projeto que foi
apresentado no meio desse ano. É claro que esse projeto vai contar com algumas alterações para que se possibilite a entrega total ali do pelo menos de uma parte necessária para que o Remo consiga fazer as suas atividades ali no CT. E isso também é para otimizar a parte financeira. Essa primeira etapa ela está orçada no valor mais ou menos de R$ 2 milhões e consiste na entrega de pelo menos 2 campos dos 3 previstos, além, claro, também de uma estrutura mínima para se poder fazer a funcionalidade do setor de futebol dentro desse CT. Inclusive, o próprio presidente Antônio Carlos Teixeira já tinha falado que o Remo precisa ter uma estrutura mínima para que o atleta fique o dia todo ali no CT, o que é que de fato deveria mesmo acontecer. E é o que deve acontecer, ao que tudo indica, o Remo vai acelerar esse processo para poder entregar aí uma condição mínima para poder fazer as suas atividades. Isso porque da onde o Remo vai estar, de qual a divisão o Remo vai estar, se é na primeira, se é na segunda, apesar de que eu acho que o Remo vai subir. Então, isso independente de qualquer situação, é necessário o Remo estruturar o seu CT e agora a situação é de estruturar o clube para poder, enfim, conseguir aí fazer as suas atividades dentro do CT lá em Outeiro. Vamos aguardar e saber aí mais novidades em breve, mas pelo menos o start para isso já foi dado. Volta a imagem aqui para mim. É isso, torcedor azulino, a expectativa a 1000, claro, para esse jogo contra a Chapecoense. Não poderia ser menos, né? Não poderia ser por menos essa expectativa. Inclusive, dá aqui a informação de que a comissão de festas do Clube do Remo já conseguiu 40% do recurso necessário para poder fazer toda aquela festa. A expectativa de uma grande festa no jogo de domingo, mosaicos, pirotecnia, enfim, uma atmosfera de decisão. É isso que me foi falado, uma atmosfera de decisão vai ser colocada no Bainão para esse jogo contra a Chapecoense. Agora eu quero saber a tua opinião, torcedor azulino. Tá confiante? Você acha que o Remo vai conseguir um resultado positivo? Por favor, coloca aqui nos teus comentários e dê esse apoio pro canal também, né? Se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso ajuda demais a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Valeu, tamo junto e até a próxima!